Graça e paz, muito boa noite, que Deus te abençoe poderosamente. Nós estamos em mais uma noite da segunda conferência Torre Online, Missões, a Grande Comissão continua. E que maravilha, não? Que maravilha. Já tivemos aí pastor Ramon Gomes, lá de Portugal, já tivemos pastor Flávio, lá da Espanha, já tivemos pastor Laércio, lá da África, já tivemos pastor André Chalit, de Blumenau, da ABA, tivemos evangelista Edson Teixeira, pastor Marcelo Moura, pastor Custódio de Almeida dos Ribeirinhos, da MEAP, também pastor Humberto Aragão, pastora Conceição das Portas Abertas, pastor Marcos Grava, e hoje teremos o apóstolo Marcos Augusto, lá de Malawi, da África. Olha que maravilha, né? Que bênção nós podemos aí estar compartilhando com você mensagens aí missionárias, desafios missionários e entender que a grande comissão continua, né? Também tivemos o privilégio de poder estar lendo para você trechos do livro Heróis da Fé, um excelente clássico com um PDF aí disponível para você online, onde você pode estar lendo as histórias, as biografias de grandes homens de Deus que fizeram história e foram grandes avivalistas da história, né? Eu já compartilhei com você a história de Jerônimo Savonarola, de Lionel Fletcher, da irmã Dabney, de John Bunyan, de Jonathan Edwards, de John Wesley, de George Whitefield, de David Brainerd, de Guilherme Carey, de Christian Evans, e hoje nós vamos estar falando sobre David Livingstone e Henrique Martin. David Livingstone, uma grande história maravilhosa, né? A gente teve que pegar só um pedaço da história dele, porque a história dele é realmente sensacional, e eu louvo a Deus porque nós pudemos visitar Malawi, pudemos visitar a África, e lá na África, onde nós trabalhamos em Malawi, nós conhecemos ali o Museu David Livingstone, né? Porque ele foi um grande desbravador para a África. Até então, você vai ver na história, a África era apenas um pedaço branco no mapa mundi, porque ninguém sabia o que tinha, que rios que eram, nenhum geógrafo tinha desbravado a África, e esse homem foi chamado para desbravar a África, mas com uma chama no coração de pregar a palavra, de anunciar o evangelho, de propagar a verdade. E hoje nós vamos falar de David Livingstone e vamos depois receber uma ministração com o apóstolo Marcos, que está lá na África, em Malawi. Ali é uma região onde, na verdade, você tem a Avenida David Livingstone, a Praça David Livingstone, o Museu David Livingstone, a Rua David Livingstone, e tem sido, assim, um grande desafio para nós podermos conquistar e levar o evangelho a essa região. David Livingstone nasceu em 1813 e faleceu em 1873 e foi considerado célebre missionário e explorador. Certo comerciante, ao visitar a abadia de Westminster, em Londres, onde se acham sepultados os reis e vultos eminentes da Inglaterra, inquiriu qual túmulo, excluindo do soldado desconhecido, que é o mais visitado. O porteiro respondeu que era o de David Livingstone. São poucos os humildes e fiéis servos de Deus que o mundo distingue a honra assim. Conta-se que em Glasgow, depois de passar 16 anos na África, Livingstone foi convidado a fazer um discurso perante o corpo docente da universidade. Os alunos resolveram vaiar esse camarada missionário, fazendo o maior barulho possível. Certa testemunha do acontecimento disse: contudo, desde o momento em que Livingstone começou e compareceu perante eles, magro e delgado, depois de cair 31 vezes em febre nas matas da África e com um braço descansando em uma tipóia, depois do encontro com um leão, os alunos guardaram grande silêncio. Ouviram com o maior respeito tudo o que o orador relatou e a maneira como Jesus cumprira a sua promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. David Livingstone nasceu na Escócia. Seu pai, Neil Livingstone, contava aos filhos as proezas de seus antepassados por 8 gerações. Um dos bisavós de David, com a família, fugira dos cruéis pactuários para os pantanais e montes escabrosos, onde podia adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas mesmo esses cultos que se realizavam entre os espinhos e às vezes no gelo, eram interrompidos e de vez em quando pela cavalaria que chegava galopando para matar e levá-los presos, tanto homens como mulheres.
Os pais de David criaram seus filhos no temor do Senhor. O lar era sempre alegre e servia como notável modelo de todas as virtudes domésticas. Não se perdia uma hora durante os 7 dias da semana e o domingo era esperado e honrado como o dia de descanso. Com a idade de 9 anos, David ganhou um Novo Testamento, prêmio oferecido ao repetir de cor o capítulo mais comprido da Bíblia, Salmo 119. Entre as recordações mais sagradas da minha infância, escreveu Livingstone, estão as da economia da minha mãe, para que os poucos recursos fossem suficientes para todos os membros da família. Quando completei 10 anos de idade, meus pais me colocaram em uma tecelagem para que eu ajudasse a sustentar a família. Com parte do salário da primeira semana, comprei uma gramática em latim. David iniciava o dia na tecelagem às 6 horas da manhã e com os intervalos para o café e o almoço trabalhava até às 8 horas da noite. Segurava a sua gramática aberta na página de fiar algodão, na máquina de fiar algodão e enquanto trabalhava estudava linha por linha. Às 8 horas da noite, dirigia-se sem perder tempo à escola noturna. Depois das aulas, estudava as lições para o dia seguinte e às vezes até a meia-noite, quando a mãe tinha de obrigá-lo a apagar a luz a dormir. A inscrição no túmulo dos pais de David Livingstone indica as privações no lar paterno. Para marcar o lugar onde descansa Neil Livingstone e Agnes Hunter, sua esposa, e para exprimir a gratidão a Deus dos seus filhos, John, David, Jeanette, Charles e Agnes, por pais pobres e piedosos. Os amigos insistiam em que ele mudasse as últimas palavras para pais pobres, mas piedosos. Contudo, David recusou-se porque, para ele, tanto a pobreza como a piedade eram motivos de gratidão. Sempre considerou o fato de aprender a trabalhar longos dias, mês após mês, ano atrás de ano, na fábrica de algodão, uma das maiores felicidades da sua vida. Nos dias de feriado, David gostava de pescar e fazer longas excursões pelos campos e às margens dos rios. Esses passeios extensos lhe serviam tanto de instrução como de recreio. Saía para verificar na própria natureza o que estudara nos livros sobre botânica e geologia. Sem o saber, ele assim se preparava em corpo e mente para as explorações científicas e para que escreveria com exatidão acerca da natureza na África. Aos 20 anos, houve grande mudança espiritual em David Livingstone, que determinou o rumo de todo o resto da sua vida. A bênção divina inundou-lhe o ser como inundara o coração do apóstolo Paulo ou de Agostinho, e outros do mesmo tipo, dominando os desejos carnais. Atos de abnegação, muito difíceis de executar sobre a lei férrea da consciência, tornaram-se em serviços de vontade livre sob o brilho do amor divino. É evidente que fora movido por uma força calma, mas tremenda, dentro do próprio coração até o fim da vida. O amor que começou a comovê-lo na casa paterna continuou a inspirá-lo durante todas as longas e enfadonhas viagens pela África e o levou a ajoelhar-se à meia-noite no rancho de Ilala, de onde seu espírito, enquanto ainda orava, voltou ao seu Deus e Salvador. David, desde a infância, ouvia falar de um missionário valente na China, cujo nome era Gutzlaff. Nas suas orações à noite, ao lado de sua mãe, orava por ele. Com a idade de 16 anos, David começou a sentir desejo profundo de fazer conhecido o amor e a graça de Cristo àqueles que jaziam em trevas e resolveu firmemente no coração dar também sua vida como médico e missionário ao mesmo país, a China. Ao mesmo tempo, professor da sua classe na escola dominical, David Hugg, o aconselhava: "Ora, moço, faça da religião o motivo principal da sua vida cotidiana e não uma coisa inconstante, se quer vencer as tentações e outras coisas que o querem derribar." E David assentou-se no coração dirigir sua vida por essa norma. Ao completar 9 anos de serviço na fábrica, foi promovido a um trabalho mais lucrativo. Conseguiu completar seus estudos, recebendo o diploma de licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow, sem ter recebido um tostão de auxílio de alguém. Se os crentes não o tivessem aconselhado a que falasse à Sociedade Missionária de Londres acerca de enviá-lo como missionário, ele depois declarou que teria ido por seus próprios esforços. Durante todos os anos de estudo para ser médico e missionário, sentia-se dirigido para ir à China.
Certa vez, numa reunião, ouviu o discurso de um homem de barba comprida e branca, alto, robusto e de olhos bondosos e penetrantes, chamado Robert Moffat. Esse missionário voltara da África, um país misterioso cujo interior era então desconhecido. Os mapas desse continente tinham no centro enormes espaços em branco, sem rios e sem serras. Falando da África, Moffat disse a David Livingstone: há uma vasta planície ao norte, onde tenho visto, nas manhãs ensolaradas, a fumaça de milhares de aldeias onde nenhum missionário ainda chegou. Comovido ao ouvir falar em tantas aldeias sem o evangelho e sabendo que não podia mais ir à China por causa da guerra que havia naquele país, Livingstone respondeu: irei imediatamente para a África. Com isso, os irmãos da missão concordaram e David voltou humilde e foi ao lar em Blentyre para se despedir com os pais e os irmãos. Às 5 horas da manhã do dia 17 de novembro de 1840, a família se levantou. David leu o Salmo 121 e o 135 com eles. As seguintes palavras ficaram gravadas no seu coração para o fortalecerem no calor e perigos durante os longos anos que passou depois na África. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Depois de orarem, despediu-se da sua mãe e irmã e andou a pé com seu pai, que o acompanhou até Glasgow. Depois se despediram um do outro. David embarcou no navio para não mais ver aqui na terra o rosto nobre de Neil Livingstone. A viagem de Glasgow ao Rio de Janeiro e por fim à cidade de Cabo, na África, durou 3 meses, mas David não desperdiçou o tempo. O comandante se tornou seu amigo íntimo e ajudou a preparar os cultos nos quais David pregava aos tripulantes do navio. O novo missionário aproveitou também a oportunidade a bordo para aprender a usar o sextante e saber exatamente a posição do navio, observando a lua e as estrelas. Essa ciência lhe foi mais tarde de incalculável valor para orientar-se nas viagens de evangelização e exploração no imenso interior desconhecido do qual subia a fumaça de 1000 vilas sem missionário. Da cidade do Cabo, a viagem de 190 léguas foi feita aos solavancos, num carro de boi através de campos incultos. A viagem durou 2 meses até chegar a Curumã, onde devia esperar o regresso de Robert Moffat. Desejava estabelecer-se em um lugar 50 a 60 léguas mais para o norte de qualquer outro em que houvesse obra missionária. Para aprender a língua e os costumes do povo, nosso pioneiro passava o tempo viajando e vivendo entre os indígenas. O seu boi de sela passava a noite amarrado, enquanto ele assentava-se com os africanos ao redor do fogo, ouvindo as lendas de seus heróis. Livingstone, por sua vez, contava-lhes as preciosas e verdadeiras histórias de Belém, da Galileia e da cruz. Continuou sempre os seus estudos enquanto viajava, fazendo mapas dos rios e serras do território percorrido. Em uma carta a um amigo, escreveu que descobrira 32 qualidades de raízes comestíveis e 43 espécies de fruteiras que davam no deserto sem serem cultivadas. De um ponto que alcançou, faltavam-lhe apenas 10 dias de viagem para chegar ao grande lago Ngami, que descobriu 7 anos depois. De Curumã, um missionário licenciado da Faculdade de Médicos e Cirurgiões de Glasgow escreveu a seu pai: tem uma clientela grande, há pacientes aqui que andaram mais de 60 léguas para receberem tratamento médico. Esses, ao regressarem, enviarão outros para o mesmo fim. Estabeleceu a sua primeira missão no lindo vale de Mabotsa, na terra de Bacarla. Em uma carta escrita de Curumã, Livingstone assim descreveu o local que escolhera para centro de evangelização. Está situado em um anfiteatro de serras que se intitula Mabotsa, isto é, Ceia das Bodas. Que Deus nos ilumine com a sua presença para que, por intermédio de seus servos, tão fracos, muito pobre, ache entrada para a ceia das bodas do Cordeiro. Foi em Mabotsa que teve o histórico encontro com um leão. Acerca disso, escreveu David: ele saltou e me alcançou o ombro, ambos fomos ao chão. Rosnando horrivelmente perto do meu ouvido, sacudiu-me como um cão faz a um gato. Os abalos que me deu o animal produziram-me um entorpecimento igual ao que deve sentir um rato depois da primeira sacudidela que lhe dá o gato.
Atacou-me uma espécie de adormecimento em que não senti dor nem sensação de temor. Contudo, antes de a fera ter tempo de o matar, deixou-o para atacar outro homem que, de lança na mão, entrara na luta. O ombro dilacerado de Livingstone nunca sarou completamente. Ele nunca mais pôde apontar um rifle ou levar a mão à cabeça sem sentir dores. Foi na casa de Robert Moffat, em Curumã, que chegou a conhecer Maria, a filha mais velha desse missionário. Depois de abrir a missão em Mabotsa, os dois se casaram. 6 filhos foram fruto desse enlace. Depois de Livingstone se casar, a escola dominical em Mabotsa transformou-se em escola diária, tendo sua esposa como professora. Shelley, o chefe da tribo, tornou-se um grande estudante da Bíblia, mas queria converter todo o seu povo à força de litupa, isto é, chicote de couro de rinoceronte. Shelley iniciou o culto doméstico em casa e o próprio Livingstone se admirou da sua maneira simples e nata de orar. Era o costume de Livingstone começar o dia com o culto doméstico e não é de admirar que o chefe o adotasse também. Livingstone foi obrigado a mudar-se para Shonuani, 10 léguas distante, e mais tarde, por falta da água, ele e todo o povo mudaram-se para Kolobeng. Foi nesse último lugar que o chefe da tribo construiu uma casa para os cultos e Livingstone construiu com grande sacrifício de dinheiro e labor a sua terceira casa de residência. Nessa casa morou 5 anos para nunca mais conseguir fixar residência em qualquer lugar na terra. Acerca do trabalho nesse lugar, assim se expressou: aqui temos um campo muitíssimo difícil de cultivar. Se não confiássemos que o Espírito Santo opera em nós, desistiríamos em desespero. Através do deserto de Kalari, chegavam boatos de que um grande lago e de um lugar chamado Fumaça Barulhenta, o que ele julgava ser uma grande cachoeira. As secas o oprimiam tanto em Kolobeng que Livingstone resolveu fazer uma viagem de exploração e achar um lugar mais ideal para estabelecer a sua missão. Assim, em 1º de junho de 1849, com o chefe da tribo, seus guerreiros, 3 brancos e sua família, saíram para atravessar o grande deserto de Kalari. O guia do grupo, Homotobi, conhecia o segredo de subsistir no deserto, cavando com as mãos e chupando a água debaixo da areia por meio de um canudo. Depois de viajarem muitos dias, chegaram ao rio Zouga. Ao inquirir os indígenas, estes o informaram de que o rio tinha nascente em uma terra de rios e florestas. Livingstone ficou convicto de que o interior da África não era um grande deserto como o mundo de então supunha, e o seu coração ardia com o desejo de achar uma via fluvial para outros missionários irem para o interior do continente com a mensagem de Cristo. A perspectiva, escreveu ele, de achar um rio que de entrada a uma vasta, populosa e desconhecida região aumentou constantemente desde então. Aumentou tanto que, quando por fim chegamos ao Grande Lago, esse importante descobrimento em si mesmo parecia de pouca monta. Foi em 1º de agosto de 1849 que o grupo atingiu o lago Ngami. Tão grande é esse lago que de uma margem não se avista a margem oposta. Sofreram longos dias de cruciante sede sem obter uma gota d'água, mas venceram todas as dificuldades e descobriram esse lago enquanto outros exploradores mais bem equipados, mas menos persistentes, falharam. As notícias do descobrimento foram comunicadas à Royal Geographical Society, o que lhe votou uma bela recompensa de 25 guinéus, por ter descoberto uma importante terra, um importante rio e um grande lago. O grupo teve que voltar a Kolobeng. Depois de alguns meses, porém, iniciou novamente viagem para o lago Ngami. Não queria separar-se da sua família e levou-a a um carro de boi, mas ao alcançar o rio Zouga, os filhos foram atacados pela febre e ele teve que voltar com a família. Nasceu-lhe uma filha que morreu logo de febre. Livingstone, contudo, ficou mais firme do que nunca na resolução de achar um caminho para levar o evangelho ao interior da África. Depois de descansar alguns meses com a família na casa de seu sogro em Curumã, saíram com o propósito de achar um lugar saudável onde pudesse estabelecer uma missão mais para o interior. Foi nessa viagem, em junho de 1851, que descobriu o maior rio da África Oriental, o Zambeze, rio do qual o mundo de então nunca ouvira falar.
No seguinte trecho que Livingstone escreveu, descobre-se algo do que tinha de sofrer nessas viagens. Um dos assistentes desperdiçou a água que levávamos no carro e, à tarde, tínhamos apenas um restinho para as crianças. Passamos a noite angustiados e, na manhã seguinte, quanto menos havia de água, tanto mais aumentava a sede das crianças. O pensamento de elas perecerem diante de nossos olhos nos perturbava. Na tarde do quinto dia, sentimos grande alívio quando um dos homens voltou trazendo tanto desse líquido como jamais antes havíamos pensado. Livingstone, convicto de que era a vontade de Deus que saísse para estabelecer outro centro de evangelização e com a indômita fé de que o Senhor supriria todo o necessário para cumprir a sua vontade, avançava sem vacilar. Depois de descobrir o rio Zambeze, Livingstone veio a saber que os lugares saudáveis eram sujeitos a serem saqueados em qualquer tempo por outras tribos. Só nos lugares infestados de doença e de febre é que se achavam tribos específicas. Resolveu, portanto, enviar a esposa para descansar na Inglaterra, enquanto ele continuava suas explorações a fim de estabelecer um centro para a obra da evangelização. Via-se forçado a estabelecer tal centro porque os boeres holandeses invadiam o território, roubando as terras e o gado indígena, pondo em prática um regime da mais vil escravatura. Livingstone enviou crentes fiéis para evangelizar os povos em redor, mas os boeres acabaram com essa obra, matando muitos dos indígenas e destruindo todos os bens que os missionários possuíam em Colombengue. Livingstone levou sua família para a cidade do Cabo, de onde seus queridos embarcaram em um navio para a Inglaterra. Foi nesse tempo, quando Deus suprira todo o necessário para a família voltar à Inglaterra, que disse: "Ó, amor divino, eu não te amo com a força e a profundidade e o ardor que convém." A separação da família causou-lhe profunda mágoa, mas dirigiu o rosto heroicamente de novo para socorrer as infelizes tribos do interior da África. Havia 3 motivos que o aconselhavam a fazer uma viagem de exploração. Primeiro, queria achar um lugar para residir com a família entre os Barotses e evangelizá-los. Segundo, a comunicação entre o território dos Barotses e a cidade do Cabo era muito demorada e difícil e queria descobrir um caminho para um porto mais próximo. Terceiro, queria fazer todo o possível para influenciar as autoridades contra o horrendo tráfico dos escravos. Foi nessa época da sua vida que Livingstone, por suas proezas, tornou-se conhecido no mundo inteiro. No seu ardor, desejando que Deus lhe poupasse a vida e o usasse em abrir o continente para a entrada do Evangelho, orou assim: "Ó Jesus, rogo que me enchas agora com o teu amor e me aceites e me uses um pouco para a tua glória. Até agora não fiz nada para ti, mas quero fazer algo. Ó, eu te imploro que me aceites e me uses e que seja tua toda a glória." Escreveu mais ainda: "Não valeria coisa alguma o que possuo ou o que possuirei, a não ser em relação ao reino de Cristo. Se alguma coisa que tenho pode servir para o seu reino, dar-lhe-ia a ele, a quem devo tudo neste mundo e durante a eternidade." Livingstone atravessou ida e volta ao continente africano desde a foz de Zambeze até São Paulo de Luanda, façanha essa realizada pela primeira vez por um branco. Nas suas memórias que escrevia diariamente, nota-se como admirava as lindas paisagens de um continente que o mundo julgava ser um vasto deserto. Chegou a Luanda, magro e doente, apesar da insistência do cônsul britânico para que regressasse à Inglaterra, a fim de recuperar a sua saúde abalada. Ele voltou novamente por outro caminho para levar seus fiéis companheiros até em casa, conforme lhes prometera antes de iniciarem a viagem. Nessa viagem, Livingstone descobriu as magníficas Cataratas de Vitória, nome que ele deu às grandes quedas em honra da rainha da Inglaterra. Nesse lugar, o rio Zambeze tem a largura de mais de 1 quilômetro. Ali, as águas desse grande rio se precipitam espetacularmente de uma altura de 100 metros. Livingstone continuou a pregar o evangelho constantemente. Às vezes, há auditórios de mais de 1000 indígenas. Antes de tudo, esforçava-se para ganhar a estima das tribos hostis por onde andava por sua conduta cristã, em grande contraste com as dos mercadores de escravos.
Sozinho com seus fiéis macololos, caiu 31 vezes de febre nos matagais. Durante um período de 7 meses, mas não era tanto o sofrimento físico. Suas cartas revelam a sua angústia de espírito ao ver os horrores do povo africano massacrado e arrebatado dos seus lares, conduzido como gado para serem vendidos no mercado. De um lugar alto onde subiu, contou 17 aldeias em chamas, incendiada por esses nefandos mercadores de seres humanos. Prometera à sua esposa reunir-se com a família depois de 2 anos para mas passaram-se 4 anos e meio antes que ele recebesse qualquer notícia dele. Por fim, após uma ausência de 17 anos da sua pátria, regressou à Inglaterra. Voltou à civilização e à sua família como quem volta da morte. Antes de desembarcar, soube que seu querido pai falecera. Em toda a história de Livingstone, não se conta um acontecimento mais comovente do que o seu encontro com a esposa e filhos. Na Inglaterra, foi aclamado e honrado como heróico descobridor e grande benfeitor da humanidade. Os diários publicavam seus atos de bravura. As multidões afluíam para ouvi-lo contar a sua história. O Dr. Livingstone era muito humilde. Temia passear nas ruas, receando ser atropelado pelas massas. Certo dia, na Regent Street, em Londres, foi apertado por tão grande multidão que só com grande dificuldade conseguiu refugiar-se num táxi. Pela mesma razão, evitava ir aos cultos. Certa vez, desejoso de assistir ao culto, meu pai persuadiu-o a ocupar um assento debaixo da galeria, em um lugar não visível ao auditório, mas foi descoberto e o povo passou por cima dos bancos para cercá-lo e apertar-lhe a mão. Uma das coisas que levou a efeito enquanto na Inglaterra foi a de escrever seu livro Viagens Missionárias, obra que alcançou enorme circulação e produziu mais interesse na questão africana do que qualquer movimento anterior. Em março de 1858, com a idade de 46 anos, Livingstone, acompanhado de sua esposa e seu filho mais novo, Oswald, embarcou novamente para a África, deixando os dois na casa do sogro, o missionário Robert Moffat. Livingstone continuou as suas viagens. No ano seguinte, descobriu o lago de Nyassa e recebeu também uma carta da esposa da casa de seus pais em Kurumã, informando-o do nascimento de mais uma filha. A menina já estava há quase 1 ano no mundo quando o pai soube do seu nascimento. As explorações dos rios Zambezi, Tete e Shire e do lago Nyassa foram feitos com o propósito de saber quais os pontos mais estratégicos para a evangelização, e missionários foram enviados da Inglaterra para ocuparem esses lugares. Em 1862, a esposa reuniu-se a ele novamente e acompanhava-o nas viagens, mas 3 meses depois faleceu. Vítima de uma febre, e foi enterrada em uma das encostas verdejantes na margem do rio Zambezi. No seu diário, Livingstone assim escreveu: "Chorei-a porque merece as minhas lágrimas. Amei-a ao nos casarmos, e quanto mais tempo vivíamos juntos, tanto mais a amava. Que Deus tenha piedade dos filhos." Um dos maiores obstáculos que Livingstone enfrentou na obra missionária foi o terror dos indígenas ao verem um rosto de homem branco. Aldeias inteiras em ruínas, fugitivos, escondendo-se nos campos de Alto Capim, sem nada terem para comer, centenas de esqueletos e cadáveres insepultos, comboios de homens e mulheres algemados aos troncos, seguros pelo pescoço, eram conduzidos aos portos. É difícil concebermos a magnitude da desolação criada por homens cruéis que participavam do tráfico dos escravos. Esses homens tentavam também, com ódio cruel e arte diabólica, terminar com a obra de Livingstone. Finalmente conseguiram, por meio da política do seu país, induzir a Inglaterra a chamá-lo de volta à sua terra. Foi assim que Livingstone chegou de novo à sua pátria depois de uma ausência de cerca de 8 anos. Os crentes e amigos da Inglaterra, animados pela visão de Livingstone, começaram a orar e a enviar-lhe dinheiro para continuar sua obra no continente negro. O nosso herói desembarcou pela 3ª vez e última vez na África, em Zanzibar. Na expedição que iniciou em Zanzibar, descobriu os lagos Tanganyika, em 1867, Moero, em 1867, Banguelo, em 1868. Passou 5 longos anos explorando as bacias destes lagos. A oração e a palavra de Deus foram o seu sustento espiritual durante esses anos de provações que sofria por parte dos negociantes de escravos.
Resolveu então fazer o possível para descobrir as nascentes do rio Nilo e solver um problema que durante milhares de anos havia zombado dos geógrafos. Sabia que se descobrisse as nascentes do famoso Nilo, o mundo todo lhes daria ouvidos acerca da chaga aberta da África com o comércio de escravos. É interessante conhecer o que ele escreveu. O mundo acha que busco fama, porém eu tenho uma regra, isto é, não leio coisa alguma sobre os elogios que me fazem. Ele sabia que, ao findar a escravatura, o continente se abriria para deixar entrar o Evangelho. Durante os longos intervalos entre os períodos em que suas cartas eram recebidas na Inglaterra, vindas do coração da África, circularam boatos de que Livingstone morrera. Não só os homens que traficavam com escravos queriam matá-lo, mas também muitos dos próprios indígenas, por não acreditarem existir um homem branco que fosse amigo de coração. Ele mesmo contou muitos fatos relacionados com as ciladas na terra de Maniuema para o matarem. Nesse lugar ele escreveu no seu diário: li toda a Bíblia 4 vezes enquanto estive em Maniuema. A solidão achou grande conforto nas escrituras. Reconhecia sempre a possibilidade de perecer nas mãos dos inimigos, mas sempre respondia à insistência dos amigos com esta pergunta: não pode o amor de Cristo constranger o missionário a ir onde a traficância leva o mercador de escravos? Pela primeira vez nos milhares de léguas que caminhou, os pés do pioneiro falharam. Obrigado a ficar algum tempo em uma cabana, todos os seus companheiros o abandonaram, à exceção de 3 que ficaram com ele. Por fim, chegou a Ujiji. Reduzido a pele e a ossos por causa da grave doença que sofrera em Maniuema, não tinha recebido as cartas havia 2 anos e esperava receber também as provisões que enviara para lá. Contudo, as cartas não haviam chegado. Com o corpo enfraquecido e destituído de roupa e alimentos, veio a saber que lhe tinham roubado tudo. Nessa situação ele escreveu: na minha pobreza, senti-me como o homem que, descendo de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos dos ladrões. Não tinha esperança de que sacerdotes, levitas ou um bom samaritano viessem em meu socorro. Entretanto, quando minha alma se achava mais abatida, o bom samaritano já estava bem perto de mim. O bom samaritano era Henrique Stanley. Enviado pelo New York Herald, a insistência de muitos milhares de leitores deste jornal para saber ao certo se Livingstone ainda vivia, ou, no caso de ter morrido, para trazer seu corpo. Stanley passou o inverno com Livingstone, mas este se recusou a ceder à insistência daquele de voltar à Inglaterra. Livingstone podia voltar e descansar entre amigos com todo o conforto, mas preferiu ficar e realizar o seu anelo de abrir o continente africano ao Evangelho. A sua última viagem foi feita para explorar Luapula, a fim de verificar se esse rio era nascente do Nilo ou do Congo. Nessa região chovia incessantemente. Livingstone sofria dores atrozes. Dia após dia tornava-se-lhe mais e mais difícil caminhar. Foi então carregado pela primeira vez pelos fiéis companheiros, Suzy, Schumann e Jacó Varwinch, todos indígenas. No seu diário, as últimas notas que escreveu dizem: cansadíssimo fico. Recuperada a saúde, estamos nas margens de Mililamo. Chegaram à aldeia de Chitambo, em Ilala, onde Suzy fez uma cabana para ele. Nessa cabana, a 1º de maio de 1873, fiel Suzy achou seu bondoso mestre de joelhos ao lado da cama, morto. Orou enquanto viveu e partiu deste mundo orando. Os 2 fiéis companheiros, Suzy e Schumann, enterraram-no o coração de Livingstone abaixo de uma árvore em Chitambo. Secaram e embalsamaram o corpo e o levaram até a costa, viagem que durou alguns meses pelo território de várias tribos hostis. O sacrifício desses valentes filhos da África, sem terem qualquer propósito de remuneração, não será esquecido por Deus e nem pelo mundo. O corpo, depois de chegar em Zanzibar, foi transportado para a Inglaterra, onde foi sepultado na Abádia em Westminster, entre os monumentos dos reis e heróis daquela nação. Não havia dúvida quanto ao corpo de Livingstone, era fácil de identificar. Os ossos de cima do braço esquerdo tinham distintamente as marcas dos dentes do leão que o atacara. Entre os que assistiram ao enterro estavam seus filhos e o velho missionário Robert Moffat, pai da sua querida esposa. A multidão consistia de povo humilde que o amava e dos grandes que o honravam e o respeitavam.
Conta-se que havia entre as multidões que permaneciam nas calçadas das ruas de Londres, no dia em que o cortejo com o corpo de David Livingstone passava, um velho chorando amargamente. Ao lhe perguntarem por que chorava, respondeu: "É porque Davizinho e eu nascemos na mesma aldeia, cursamos o mesmo colégio e assistimos à mesma escola dominical. Trabalhávamos na mesma máquina de fiar, mas Davizinho foi por aquele caminho e eu por este. Agora ele é honrado pela nação, enquanto eu sou desprezado, desconhecido e desonrado. O único futuro para mim é o enterro de um beberrão." Não é somente o ambiente, mas a escolha na mocidade é que determina o destino. Não só aqui no mundo, mas para toda a eternidade. Quando Livingstone falou aos alunos da Universidade de Cambridge, em 1857, disse: "Por minha parte, nunca cesso de me regozijar por Deus ter me apontado para tal ofício. O povo falava do sacrifício de eu passar tão grande parte da vida na África. Será que sacrifício pagar uma pequena parte da dívida, dessa dívida que nunca poderemos liquidar, do que devemos ao nosso Deus? É sacrifício aquilo que traz a bendita recompensa de saúde, o conhecimento de praticar o bem, a paz de espírito e a viva esperança de um glorioso destino? Longe esteja tal ideia. Digo com ênfase: não é sacrifício. Nunca fiz sacrifício. Não devemos falar dos nossos sacrifícios, ao nos lembrarmos do grande sacrifício que aquele que fez por nós desceu do trono de seu Pai nas alturas para se entregar por nós na cruz do Calvário. Se Livingstone não tivesse adoecido, teria descoberto as nascentes do Nilo. Durante os 30 anos que passou na África, nunca se esqueceu do seu alvo principal, que era levar Cristo aos povos desse escuro continente. Todas as viagens que realizou foram viagens missionárias. Gravadas no seu túmulo podem ser lidas estas palavras: "O coração de Livingstone jaz na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua." Gravados para sempre na história da Igreja de Cristo estão os grandes êxitos na África durante um período de mais de 75 anos depois da sua morte, êxitos inspirados em grande parte pelas orações e persistência desse eminente servo de Deus que foi fiel até a morte. Que Deus possa levantar homens com garra e determinação como David Livingstone. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos para um louvor com o pastor Wagner e depois mais 2 canções com o pastor Samuel Reis, que está acompanhando a nossa conferência. Que Deus te abençoe poderosamente, meu amigo. Deixa Deus usar vocês e vamos adorar ao Senhor, a Ele que é digno de honra e glória, nos preparando para uma palavra de Deus aos nossos corações. Aqueles que nos acompanham online, Deus possa encher tua casa, tua vida na unção, na graça e misericórdia dele, amém? Que o Senhor nos livre de todo medo, que o Senhor tire de nós a timidez, que Ele nos dê força para lutar essa peleja. É Ele que prepara as nossas mãos para a guerra e adressa os nossos dedos para a peleja. Então eu queria que você desse mais um aplauso a Jesus para orar conosco. Toda timidez, toda prepotência
Aqui é o pastor Samuel Reis, da Igreja Internacional Plenitude de Deus. E aqui conosco está, no teclado, o Luquinhas, na percussão, Danilo, no violão, o Julinho, e na mesa de som, o pastor Ivanildo, que tão prontamente cedeu para nós aqui um espaço para estarmos gravando esses louvores maravilhosos. E estamos juntos no Congresso Missionário da Torre Forte. Deus abençoe e glória a Deus. Virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, o Cristo Jesus, presente aqui. Grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, o Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la suave ao Senhor, dons e talentos queremos consagrar a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, o Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, o Cristo Jesus, presente aqui. O Cristo Jesus, presente aqui. O Cristo Jesus, presente aqui. Neste lugar
tua graça invade-me, tua graça invade-me. Neste lugar, tua graça invade-me, a tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar, minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é a tua glória viva em mim. A tua palavra, mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar. Minha recompensa é tua glória viva em mim. Minha recompensa é tua glória viva em mim. Minha recompensa é tua glória viva em mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Retira meus medos, é isso aí, né? Temos que pedir a cada dia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia. E o que dizer? Em ti sou mais que vencedor, mas a glória é tua, totalmente tua. E meu amigo pastor Samuel, que bênção, pastor. Deus abençoe poderosamente. É isso aí. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
Glória a Deus ao nosso Deus que é formoso, né? Senhor, formoso és. Eu gostaria que você abrisse o seu coração. Nós temos a honra e a alegria de estarmos recebendo aí uma ministração dele que está lá na África, que nos acolhe com tanto carinho e tanto esforço quando estamos lá. Infelizmente esse ano não vamos poder estar, mas Deus sabe de todas as coisas e muito em breve nos veremos. Pastor, apóstolo Marcos Augusto, um grande abraço aí a apóstola Edna e também aí aos filhos Esther e Marcos Filho. Que Deus abençoe, deixe Deus usar e compartilha conosco o que Deus colocou no seu coração. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz. É uma alegria poder estar neste momento compartilhando com cada um de vocês a mensagem que Deus tem colocado em nosso coração. Desta feita baseada no tema A Grande Comissão, mesmo em meio à pandemia. E eu louvo a Deus pela comissão desta conferência, na pessoa do apóstolo Cleito, que escolheram esse tema. E nós vamos estar falando um pouco sobre isto, a partir do que Jesus nos diz, através da sua palavra, em momentos tão difíceis como este, ou tão difícil como este que estamos vivendo. O mundo todo vive uma situação jamais vivida, talvez, pela maioria aqui. E eu quero aqui, direto do Malawi, de África, trazer uma mensagem de Deus para cada um de nós, para cada um de vocês. Nós estaremos tomando por base o texto de Mateus 28, versículo 18, onde Jesus afirma, no versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O versículo 19, Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E aí o versículo 20, Jesus promete, vem a promessa dele para cada um de nós. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus recebe a autoridade, ele nos envia, nos dá um comando para ir fazer discípulo e, por fim, no versículo 20, vem a promessa dele para cada um de nós, para todos quantos estão envolvidos na propagação do Evangelho de Jesus. Aí, olhando para João 16, versículo 33, especialmente a parte B, Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aflições é o que todos nós estamos vivendo neste presente momento. E Jesus fala isto no cenáculo, partilhando sua última ceia com os discípulos. Então é quando ele profere estas palavras. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. É interessante isto, né? Jesus diz, olha, vocês vão ter muita aflição. Vocês vão ter aflição. Tenham coragem. Eu venci. Depois Jesus fala, mas eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz. Quer dizer, olhando para o cenário mundial, como ter paz? Mas ainda bem que aqui Jesus diz, olha, em mim, não é no cenário mundial, não é nas aflições, não é na pandemia que aí está, mas é em mim, vocês terão
paz. Impressionante. O versículo 33 do capítulo 13 de João, Jesus fala aos discípulos sobre o seu retorno ao céu. E no versículo 34 ele deixa o novo mandamento, que é: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O versículo 35, Jesus diz, Jesus dará a condição para que sejamos conhecidos como discípulos verdadeiros, como discípulos de Jesus, quando ele diz: se tiverdes amor uns pelos outros. Em João capítulo 15, versículo 18, Jesus fala que seremos odiados pelo mundo, quando ele diz: o mundo, ou mesmo o mundo que me odiou, também odiarão vocês. Versículo 19 do capítulo 15, Jesus diz: se fôssemos do mundo, seríamos amados por ele. Como não somos, ou seja, fomos escolhidos, logo somos odiados. Como não somos do mundo, então somos odiados por ele, porque fomos escolhidos por Jesus. João 16, quando Jesus dá suas últimas instruções aos seus discípulos, ele diz: vocês serão expulsos das sinagogas, vocês serão expulsos dos templos. E Jesus continua falando no versículo 20: vocês vão chorar, vocês vão lamentar, vocês vão ficar tristes. E termina com uma promessa, quando ele diz: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia! Que promessa preciosa! João 16, 21, Jesus nos dá um lindo exemplo quando ele fala da mulher. A mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, porque é chegado a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição. O versículo 32, Jesus fala do momento em que todos vão se dispersarem. Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Interessante, meus queridos, é que depois de falar aos discípulos que serão deixados, João 13, 33, que serão odiados, João 15, 18, que serão mortos, João 16, 2, vão chorar, vão lamentar, vão se entristecer, como está no João 16, 20. E o versículo 33, Jesus diz: eu lhes digo isso para que tenhais paz em mim. Depois de viver toda essa situação de calamidade, se olharmos para Jesus, a paz vai continuar em nós. E ele continua: mas vocês terão aflições. Só então é que Jesus nos encoraja. Era o momento que ele começa a encorajar os discípulos, e esse encorajamento aos discípulos também é para nós, quando ele diz: mas tendes bom ânimo, tenham coragem. Ao encorajar os discípulos, meus queridos, Jesus se apresenta como o exemplo. Jesus se apresenta como modelo quando ele diz: eu venci. Tenham coragem, tenham paz em mim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. João 14, 1. Nesta situação pelo qual passa o mundo, devemos olhar para Cristo, devemos ouvir e atender suas palavras quando ele diz: tende bom ânimo. Sou eu que estou dizendo, Jesus afirma, tende bom ânimo, não tem mais. Lá em Marcos 6, versículo 50,
Estas palavras foram proferidas por Jesus aos discípulos, quando todos estavam aterrorizados. Ou seja, é assim que estamos hoje, aterrorizados. Todavia, se mantermos os olhos fitos em Jesus, a vitória é garantida. Aleluia! A vitória é garantida, porque Jesus venceu. E ele diz em Apocalipse 2,7: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Portanto, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:21, Jesus segue nos encorajando. E ele diz: ao que vencer, darei o direito de assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Que promessa gloriosa, meus queridos! Que encorajamento precioso para nós neste momento de pandemia, neste momento de crise terrível. Olha só o que Deus fará com os que vencerem. Apocalipse 21:4: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E agora será o momento que não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, não haverá dor. Todavia, Jesus promete no versículo 7: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Romanos 8, do 28 ao 39, eu não vou ler, mas depois você pode ler esse texto, que é precioso. Diante dos encorajamentos de Jesus a cada um de nós, este texto de Romanos vai dizer o que nós somos. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados, daqueles que são conforme a imagem de Jesus. Logo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 35, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? E aí tem aquela relação como: será a tribulação, será a angústia, a perseguição, será a fome, será a nudez, será o perigo, será a espada? Será o Covid-19? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E o versículo 37 diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, meus queridos, devemos estar certos de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Este amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Independente de situação, é obedecendo o ídolo de Jesus que as respostas de Romanos 10, 14 e 15 serão respondidas. Como invocarão? Como crerão? Como ouvirão? Como pregarão? Somente obedecendo o ídolo de Jesus que estas perguntas terão respostas. E independente de situação, nós só temos que obedecer o ídolo de Jesus e olhar para ele, e manter o olho fito nele. A situação é grave, isso é verdade. Todavia, meus queridos, nossos pés são formosos. Devemos continuar anunciando a paz. Devemos continuar anunciando as coisas boas. Para isso fomos chamados, para isso fomos separados, fomos escolhidos. E é de Deus que vem a nossa força para lutar. Aleluia!
É de Deus que vem a nossa força para lutar. Esta situação, este tempo que não esperávamos, que chegou de repente, que levou-nos a mudar planos, não pode nos intimidar. E não vai nos intimidar em nome de Jesus. Maior é o que está conosco. E Jesus diz que, quando olhamos lá Isaías capítulo 42, ou melhor 43, versículo 2, olha o que Deus diz para nós ali: se passares pelas águas, estarei contigo. Se passares pelos rios, não te submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Independente dessa pandemia, a grande comissão é e continuará sendo a prioridade de Deus. Logo deve ser a prioridade da igreja, deve ser a nossa prioridade. Nunca, meus queridos, deve ser deixado para segundo plano. Pelo contrário, é em situação como esta que a nossa responsabilidade deve aumentar. Como amigos de Jesus, devemos seguir fazendo o que Ele nos manda. E o que é que Ele nos manda fazer? Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em situação de crise, tal qual a que estamos passando, a mensagem não muda, ela é a mesma, porém com a mente de Cristo em nós, podemos pensar e elaborar novas estratégias para que vidas sejam alcançadas. Aqui, meus queridos, em nosso contexto de África, em condições normais, ou em condições normais, já é difícil. O ano passado, todos nós conhecemos o que aconteceu. Fomos afetados pelo ciclone Idai, onde as plantações se foram, casas caíram, templos, enfim, foi uma tragédia só. Este ano, quando pensávamos em recuperar a situação difícil vivida, vem essa pandemia do inferno e a situação se complica ainda mais. Todavia, meus queridos, Deus continua no comando. Aleluia. Deus continua no comando e não podemos voltar atrás. E aqui seguimos cumprindo a tarefa de fazer discípulos. Mesmo em situação difícil, seguimos por aqui, cumprindo a tarefa de fazer discípulos. E eu só estou aqui porque você tem orado para que Deus nos dê graça, força, coragem para continuar nessa situação. Todos nós estamos vivendo, né? Mas eu ainda estou sem meu povo, sem a minha família. Minha esposa está no Brasil. Foi em busca de apoio, chegou aí, foi surpreendida, como todos nós, por essa situação, e até hoje está dentro de casa, sem poder voltar. Nós continuamos por aqui, cumprindo a tarefa de alimentar o povo com a palavra, de apontar o caminho, de colocar em prática e executar esta tarefa que está no coração de Deus. E que tarefa é esta, meus queridos? Levar a mensagem de salvação ao mundo perdido. É isso que devemos continuar fazendo. Neste momento difícil, em que as pessoas vivem atormentadas por um vírus, ou melhor, todos nós vivemos atormentados por um vírus. É nesse momento que nós devemos seguir firmes, certo de que nada pode atrapalhar a nossa caminhada, nada pode nos separar do amor de Cristo, e nada pode tirar de nós esta responsabilidade de anunciar esta palavra que transforma, que renova, que dá esperança, que dá direito de vida eterna em Cristo Jesus. Eu agradeço esta oportunidade, em nome de Jesus. Que a graça de Deus continue sobre todos nós,
e que nós sejamos cada dia, ou estejamos cada dia, mais fortalecidos pela força de Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do apóstolo Cleito, pela Torre Forte, por esta oportunidade concedida a mim para compartilhar desta palavra do grande amor de Deus nesta conferência. Deus abençoe. Não sei se diante de tudo isto vamos nos ver este ano. Eu sei que no vosso coração arde para estar aqui este ano conosco, mas se não vierem, vamos entender muito bem porque a situação realmente está difícil, mas a obra continua em nome de Jesus. Um forte abraço e até qualquer hora dessa. Glória a Deus, grande desafio, hein? Apóstola Edna aqui no Brasil, desde antes dessa pandemia, né? Ficou presa aí porque fechou os aeroportos, meu Deus, né? Então nós temos aí, estar orando, clamando, em breve ela está retornando, mas que Deus abençoe, apóstolo, que Deus continue usando, mesmo em meio a essa pandemia, a grande comissão continua. Um grande abraço aí a Esther, abraço aí ao Marcos Filho, estamos sempre orando por vocês e que Deus continue usando vocês poderosamente, com alegria, graça, no nome de Jesus. Mais uma vez, nós vamos adorar ao Senhor e agora, nesse momento, esse casal abençoado que também está acompanhando a nossa conferência a cada dia, Sandro e Betânia, prostrados, Sandro e Betânia. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que se entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós, prostrados a ti. De graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Prostrados a ti, de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos,
tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Tudo se apaga, tudo se apaga diante do teu resplendor. Prostrados a ti, ações de graça, adoração, oração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, rendemos ações de graça, adoração, oração contrito, joelhos no chão, prostrados a ti, rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Que maravilha, né? Essa é a nossa posição, prostrado aos pés do Senhor. Que nós possamos a cada dia nos humilhar, nos render, que possamos a cada dia trair a glória, a bênção do Senhor no nome de Jesus. E nesse momento nós vamos receber uma palavra poderosa da missionária, pastora Rosa Medeiros. Esteve conosco na última conferência missionária na Torre Forte. Que testemunho tremendo, que chamado glorioso, que experiência maravilhosa. Tenho certeza que Deus tem colocado algo no seu coração para compartilhar conosco. Pastora Rosa Medeiros. Paz, amada igreja, estou muito feliz em poder participar e compartilhar com vocês nessa conferência virtual. Me chamo Rosângela, trabalho com os povos árabes, atualmente aqui em São Paulo, com as mulheres refugiadas. E gostaria de compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus que está em Mateus, no capítulo 4, do 18 ao 20. Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Que texto fantástico, que texto lindo para meditarmos nesse dia, sobre o convite que Jesus fez a dois pescadores. Um deles era Pedro, às vezes lembrado por uma vez ter negado a Jesus. Mas o importante é que, juntamente com os outros discípulos, ele foi um dos líderes que mudaram o seu mundo com a pregação sobre o Filho de Deus. Eles foram os primeiros discípulos a ser convidados a seguir a Jesus. Que privilégio! Aqueles homens eram simples pescadores. O que eles sabiam fazer muito bem era pescar. Pescar nem sempre dava resultado. É um trabalho de paciência, perseverança, muito esforço, durante várias noites ao mar. Minha família
mora no Rio de Janeiro, na região dos Lagos, em frente à praia. E sempre que eu estou de férias, eu vou para lá. Fico observando os pescadores indo para o alto mar para pescar. Eles vão naqueles pequenos barcos. Que coragem! Fico pensando. E eles vão para o alto mar e ficam noites adentro. E de manhã, bem cedo, eles retornam com seus barquinhos, cheios ou não de peixes. Alguns com muitos peixes, outros sem peixes. E fico observando ali os barquinhos chegando até a praia e em cima dos barcos muitas aves ali querendo pegar os peixes que foram pescados. Que alegria daqueles pescadores ter pescado vários peixes. É um trabalho muito árduo, requer muita paciência, dedicação, muita coragem para realizar essa tarefa. Mesmo assim, eles não desistem de ir todas as noites para alto mar para pegar os seus peixes, mesmo quando na noite anterior não pegaram nada. É nesse contexto que vemos Jesus ali, andando no mar da Galileia. Aliás, ele não estava andando à toa. Jesus não estava ali apenas se exercitando. Não, pelo contrário. Jesus estava ali vendo o ofício de cada pescador ali, arrumando as suas redes, seus barquinhos para ir pescar. E Jesus estava ali com um grande propósito. Um propósito de ver homens com um coração sincero querendo segui-lo. E é nesse contexto que a gente vê o Senhor Jesus ali no mar da Galileia, quando encontra André e Pedro. O primeiro ponto aqui que a gente quer destacar é que Jesus está à procura de homens que estejam disponíveis para fazer a sua obra. Nessa caminhada, o Senhor viu Pedro e André no seu ofício ali trabalhando. Eles não estavam sem fazer nada, eles estavam trabalhando. O Senhor chama pessoas que estão ocupadas. O Senhor chama pessoas que estão trabalhando. E assim foi com André e Pedro. O Senhor chama pessoas simples, um povo, imperfeitos, incapacitados, para capacitar para a obra dele. Jesus chama pessoas sem mérito, às vezes sem honra, porque a honra tem que ser toda para ele. Mas ao olhar para esses homens, o Senhor viu a disponibilidade, um coração pronto a aceitar o convite. Quando Jesus os convidou para que pescassem homens, eles aceitaram sem questionar. Que tipo de pesca era essa? Afinal de contas, eles entendiam de pescar peixes e não homens. Mas eles não julgaram o seu trabalho que fosse mais importante. Eles seguiram no mesmo instante. Que coisa linda esse chamado. O segundo ponto que eu quero deixar com vocês para nossa meditação, reflexão, é que Jesus convida para fazer parte dessa grande comissão. Veja, ele não obriga, ele convida. Ele convidou André e Pedro para segui-lo. É um convite de grande importância. Jesus, ele não precisava de ajuda. Ele poderia ter feito tudo sozinho. Porque ele, sendo Deus, ele é suficiente e todo-poderoso. Porém, escolheu alguns homens para que estivesse com ele e fossem treinados para continuar sua missão. Apresentar Jesus às pessoas necessitamos de esforço e dedicação. Assim como um pescador joga a rede ou o anzol e pode ficar horas e horas esperando até pegar algum peixe, Jesus foi muito claro e direto ao nos delegar essa tarefa. Ele disse, está em Marcos 16:15, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a nossa missão. Ser e pregar o evangelho para toda criatura, acreditando que elas crerão na mensagem. Essa é a nossa única e sublime missão. Algumas pessoas simplesmente não crerão, mas nossa missão não é obrigá-los a crer ou julgá-los por não crer.
O que importa é que todos ouçam o Evangelho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Marcos 13:10. Alguns verão e ouvirão a mensagem, entenderão e aceitarão. Outros verão e ouvirão, mas não entenderão ou não aceitarão. Por isso Jesus disse: quem crê será salvo, e quem não crê será condenado. Marcos 16:6. Hoje Jesus te convida para ser pescadores de homens. Não questione, não dê desculpa para o Senhor. Esses homens não deram desculpa, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados nas suas tarefas, mas eles não falaram para Jesus: eu não tenho tempo, eu não posso ir, eu tenho que alimentar minha família, eu tenho que trabalhar. Não, ele aceitou de imediato o chamado do Senhor. Então você não pode dar desculpa para Deus, dizendo que está ocupado, que não tem sua família, está trabalhando muito, está estudando, tem planos, tem coisas para fazer, não tem tempo para ouvir o chamado do Senhor. Eu quero te dizer que Deus te chama hoje para uma grande comissão, para levar a palavra de Deus para os povos, para as pessoas, para os seus amigos. Talvez você fale: mas eu não tenho chamado para ir para outros países distantes. Sim, talvez você não tenha esse chamado para ir para longe, mas você, como um cristão, como servo de Deus, nós temos a obrigação de levarmos outros à palavra de Deus, a sermos testemunhas vivas do poder de Deus. Você pode ser testemunha onde você estiver, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver. Você pode ser e deve ser um agente de inspiração, um agente das boas novas do Evangelho de Cristo. Então Deus procura homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a obra dele, a levar a palavra dele em tempo e fora de tempo. Vemos que estamos passando momentos difíceis, de insegurança, de incerteza, mas nós, como cristãos, nós temos a certeza que nós temos um Deus que está conosco, um Deus que cuida de nós. Mas tem muitas pessoas que não têm essa segurança, não têm essa palavra, não conhecem a Jesus e estão vivendo uma vida sem esperança, sem segurança, sem saber do amanhã. E nós devemos levar essa palavra que muda, essa palavra que edifica, essa palavra que nos traz vida e vida eterna. Terceiro ponto, que é quando Cristo nos chama, a nossa visão fica clara. Entendemos a grande comissão, o ide, como mandamento de Cristo. Não apenas aqueles que têm uma vocação transcultural, mas a todos os cristãos. Todo crente recebe a missão de falar sobre o Evangelho a outras pessoas. Todo crente deve ter um espírito missionário. Ser missionário é uma pessoa enviada com o propósito de proclamar o Evangelho. De certa forma, todo crente é missionário. Mas existem pessoas que são chamadas para trabalhar em um lugar específico. O missionário vai para onde Deus manda, com o propósito de evangelizar. As missões são um trabalho de evangelização feita de forma intencional. Os missionários procuram maneiras de levar o Evangelho às pessoas do lugar onde estão. Eles aprendem a língua, a cultura do lugar para poder explicar o Evangelho de uma forma que os locais conseguem entender. A mensagem é sempre a mesma, mas a forma como é apresentada é adaptada à cultura do lugar. Lembro-me quando Deus me chamou para as missões. A igreja que eu era membro, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, ela não tinha a visão missionária, transcultural. A igreja sempre evangelizou, fazíamos evangelismo local, mas a visão transcultural não tinha. E por isso eu não aprendi e não sabia sobre o que era missão, sobre missões, sobre os povos, a necessidade que os povos tinham de falarmos do amor de Deus.
Então, eu lembro que em 1996, algum tempo atrás, eu fui numa conferência missionária na Missão Antioquia, no Vale da Bênção. Alguns de vocês devem conhecer, fica aqui em São Paulo, em Araçariguama. E nesse tempo eu fui nessa conferência sem saber o que era exatamente o que ia acontecer. Mas lembro-me que quando eu estava lá, eu vi tantos pregadores, missionários que estavam ali, vieram de tantos países, falar para nós sobre o chamado, sobre a missão. E eu vi vários testemunhos de que o Senhor estava fazendo ao redor do mundo. E aquilo me impactou muito, eu fiquei muito impactada, eu fiquei, Senhor, que isso, que coisa linda, meu coração ardeu. E eu pude, assim, beber de tudo que estava acontecendo ali naquela conferência, da palavra de Deus sendo explanada com clareza, com entendimento. E eu lembro que uma daquelas noites, lá na Missão Antioquia, tem uma sala de oração, que é uma bênção, onde você vai para lá para orar pelas nações. Eu lembro que uma noite daquela que eu estava lá, eu fui com algumas irmãs orar de madrugada naquele centro de oração. E foi um tempo tão especial, foi uma experiência tão tremenda que eu tive com o próprio nosso Deus. Lembro-me que eu estava orando por vários países, lá tem um mapa mundi enorme na parede, e eu estava orando por vários países, mas de repente me vi chorando, clamando por um país no Oriente Médio. Estava orando pela Arábia Saudita, em prantos, clamando a Deus para que o Senhor visitasse aquelas pessoas e salvasse aquelas pessoas, tirasse das trevas para a maravilhosa luz. Eu não sabia, eu não conhecia aqueles povos, não tinha noção qual era a sua religião, qual eram as suas doutrinas, como o povo vivia, não tinha noção nenhuma disso. Eu lembro que aquela noite, aquela madrugada, foi uma madrugada muito linda na minha vida. E ali eu pude entender que Deus estava me chamando para trabalhar com esses povos. O meu coração ardia de compaixão, de vontade de vê-los aos pés do Senhor. E naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, o Senhor deu o chamado. E eu vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Está em Isaías 6:8. E para concluir, todos nós cristãos temos que viver integralmente por essa missão, a de reconciliação do homem com Deus, ensinando o que ouvimos, discipulando, batizando, onde quer que estejamos. Os peixes estão famintos de esperança, de paz e sentido para a vida. E nós temos a palavra de vida, que traz vida eterna e paz para o todo ser humano. Mas às vezes a pesca será um fracasso aos nossos olhos. Nosso esforço pode parecer em vão. Porém, é preciso ter consciência de que o resultado da pesca não depende de nós, mas da atuação do Espírito Santo. É Ele que vai fazer a obra na vida daquele que ouvir a palavra de Deus. Por isso, nosso sucesso está assegurado se estivermos dispostos a cooperar na obra de Deus jogando a rede. Você quer mudar o mundo como aqueles discípulos? Então, aceite o convite de Jesus hoje e participe dessa grande pescaria. Com o exemplo dos seguidores de Jesus do primeiro século, aprendi que a melhor maneira de você dizer que é cristão é demonstrar sua fé por seu modo de viver. Faça isso e contribua com a expansão do Evangelho por onde você for. Quando nossa vida reflete os ensinos de Cristo, todos percebem que somos cristãos. Viva o Evangelho, pratique a palavra e se envolva na obra missionária. Deus está te chamando para um novo tempo.
Deus está te convidando para fazer parte dessa grande comissão nesses últimos tempos. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração. E se você sente o chamado, se você sente o desejo de pregar a palavra entre outros povos, procure a sua liderança, procure o Ministério de Missões e se enganje nessa empreitada, nesse tempo que precisamos estar juntos, cooperando para a obra do Senhor. Deus abençoe, vos guarde e agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastora, que Deus abençoe e continue usando com essa sabedoria, ousadia, intrepidez e superação, né? Superação, que Deus te abençoe poderosamente no nome precioso de Jesus, que Deus revista de graça, de sabedoria, poder, ousadia nesses grandes desafios aí, porque missões, a grande comissão continua. Eu não poderia deixar de encerrar esse dia, mais esse dia de congresso, de conferência, lendo mais uma biografia para você, uma biografia curta, de Henrique Martin. Henrique Martin, nascido em 1781 e faleceu em 1812. Ele foi considerado a luz inteiramente gasta por Deus. Ajoelhado na praia da Índia, Henrique Martin derramava a alma perante o Mestre e orava: Amado Senhor, eu também andava no país longínquo, minha vida ardia no pecado. Desejaste que eu me tornasse não mais um tição para espalhar a destruição, mas uma tocha brilhando por ti. Zacarias capítulo 3, verso 2. Eis-me aqui nas trevas mais densas, selvagens e opressivas do paganismo. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por ti. O intenso ardor daquele dia sempre motivou a vida desse moço. Disse que o seu é o nome mais heróico que adorna a história da Igreja da Inglaterra, desde os tempos da Rainha Elizabeth. Contudo, até entre seus patrícios, ele não é bem conhecido. Seu pai era um físico franzino. Depois de o seu progenitor falecer, os 4 filhos, inclusive Henrique, não tardaram a contrair a mesma enfermidade, a tuberculose. Com a morte do pai, Henrique perdeu seu intenso interesse pela matemática e se interessou grandemente na leitura da Bíblia. Diplomou-se com mais honras do que todos da sua classe. O Espírito Santo, porém, falou à sua alma: buscas grandes coisas para ti, não as busques. Acerca dos seus estudos, testificou: alcancei o ponto mais alto que desejara, mas fiquei desapontado ao ver como apenas tinha agarrado uma sombra. Tinha por costume levantar-se cedo de madrugada e andar sozinho pelos campos para desfrutar da comunhão íntima com Deus. O resultado foi que abandonou para sempre o plano de ser advogado, um plano que até aí ainda seguia porque não podia consentir em ser pobre pelo amor de Cristo. Ao ouvir um sermão sobre o estado perdido dos pagãos, resolveu dar a sua vida como missionário. Ao conhecer a vida abnegada do missionário Guilherme Carey, na sua grande obra na Índia, sentiu-se dirigido a trabalhar no mesmo país. O desejo de levar a mensagem de salvação aos povos que não conheciam a Cristo tornou-se como um fogo inextinguível na sua alma pela leitura da biografia de David Brainerd, o qual morrera quando ainda muito jovem, com a idade de 29 anos. Sua vida fora gasta inteiramente no serviço de amor intenso aos silvícolas da América do Norte. Henrique Martin reconhecia que, como foram poucos os anos da obra de David Brainerd, havia também para ele pouco tempo, e se acendeu nele a mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo no breve espaço de tempo que lhe restava. Seus sermões não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como um moribundo pregando aos moribundos. Havia um grande embaraço para Henrique Martin. A mãe da sua noiva, Lydia Grenfell, não consentira que eles se casassem se ele insistisse em levá-la para o estrangeiro.
Henrique amava Lídia e o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na seara do Senhor. Acerca disso, ele escreveu no seu diário: continuei 1 hora e mais em oração, lutando contra o que me ligava. Cada vez que estava perto de ganhar a vitória, o coração voltava para o seu ídolo. E finalmente deitei-me e me sentindo grande mágoa. Então se lembrou de David Brainerd, o qual negara a si mesmo todos os confortos da civilização, andava grandes distâncias sozinho na floresta, passava dias com fome e depois de assim se esforçar por 5 anos, voltou a falecer tuberculoso nos braços da sua noiva, Jerusa, filha de Jonathan Edwards. Por fim, Henrique Martin também ganhou a vitória obedecendo a chamada para sacrificar-se à salvação dos perdidos. Ao embarcar para a Índia em 1805, escreveu: se eu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele. A bordo do navio, ao afastar-se da sua pátria, Henrique Martin chorou como uma criança. Contudo, nada podia desviá-lo da sua firme resolução de seguir a direção divina. Ele era um tição arrebatado do fogo e repentinamente dizia: que eu seja uma chama de fogo no serviço divino. Depois de 9 longos meses a bordo e quando já se achava perto do seu destino, passou um dia inteiro em jejum e oração, sentia quão grande era o sacrifício da cruz e como era igualmente grande a sua responsabilidade para com os perdidos na idolatria da Índia. Continuava a repetir: tenho posto vigia sobre os seus muros, ó Jerusalém. Eles não se calarão jamais em todo o dia nem em toda a noite. Não descanseis vós o que fazeis lembrar a Jeová, e não lhes deis a ele descanso, até que estabeleça e até que ponha Jerusalém por objeto de louvor na terra. Isaías 62:6. A chegada de Henrique Martin à Índia no mês de abril de 1806 foi também em resposta à oração de outros. A necessidade era tão grande nesse país que os poucos obreiros concordaram em se reunirem em Calcutá, de 8 em 8 dias, para pedirem a Deus que enviasse um homem cheio do Espírito Santo e poder à Índia. Martin, logo ao desembarcar, foi recebido alegremente por eles como a resposta às suas orações. É difícil imaginar o horror das trevas em que vivia esse povo, entre o qual Martin se achava. Um dia, perto do lugar onde se hospedara, ouviu uma música e viu a fumaça de uma das piras fúnebres de que ouvira falar antes de sair da Inglaterra. As chamas já começavam a subir do lugar onde uma viúva se achava sentada ao lado do seu cadáver de seu marido morto. Martin, indignado, esforçou-se, mas não pôde conseguir salvar aquela pobre vítima. Em outra ocasião, foi atraído pelo ruído do símbolo a um lugar onde o povo fazia cultos a demônios. Os adoradores se prostravam perante o ídolo, obra das suas próprias mãos, do qual adoravam e temiam. Martin sentia-se mesmo na vizinhança do inferno. Cercado de tais cenas, ele se aplicava mais e mais e, sem cansar, dia após dia, a aprender a língua, mas não desanimava. Não desanimava com a falta de fruto da sua pregação, reconhecendo ser de maior importância traduzir as Escrituras e colocá-las nas mãos do povo. Com esse alvo, perseverava no trabalho de tradução cuidadosamente, aperfeiçoando a obra pouco a pouco e parando de vez em quando para pedir o auxílio de Deus. Como a sua alma ardia no firme propósito de dar a Bíblia ao povo, vê-se no seguinte trecho de um dos seus sermões conservado no Museu Britânico. Pensai na situação triste do moribundo, que apenas conhece bastante da eternidade para temer a morte, mas não conhece bastante do Salvador para olhar o futuro com esperança. Não pode pedir uma Bíblia para saber algo sobre o que se firmar e nem pode pedir à esposa ou ao filho que lhe leia um capítulo para o confortar. A Bíblia, é um tesouro que eles nunca possuíram. Vós que tendes um coração para sentirdes a miséria do próximo, vós que sabeis como a agonia de espírito é mais que qualquer sofrimento do corpo, vós que sabeis que vem o dia em que tendes de morrer, dai-lhes aquilo que lhes será um conforto na hora da morte. Para alcançar esse alvo de dar as Escrituras aos povos da Índia e da Pérsia, Martin aplicou-se à obra de tradução de dia e de noite, até mesmo quando descansava e quando em viagem. Não diminuía a sua marcha quando o termômetro registrava o intenso calor de 70 graus. Nem quando sofria da febre intermitente, nem com o avanço da peste branca que ardia no seu peito.
Como David Brainerd, cuja biografia sempre serviu para inspirá-lo, Henrique Martin passou dias inteiros em intercessão e comunhão com seu amado, seu querido Jesus. Parece, escreveu ele, que posso orar para sempre sem nunca cansar. Quão doce é andar com Jesus e morrer por ele. Para ele, a oração não era uma formalidade, mas o meio certo de quebrantar os endurecidos e vencer os adversários. 6 anos e meio depois de ter desembarcado na Índia, enquanto empreendia longa viagem, faleceu com a idade de 31 anos. Separado dos irmãos, do resto da família, com a noiva esperando na Inglaterra e cercado de perseguidores, foi enterrado em lugar desconhecido. Era grande o ânimo, a perseverança, o amor, a dedicação com que trabalhava na seara do seu Senhor. O zelo ardeu até ele se consumir nesse curto espaço de 6 anos e meio. É-nos impossível apreciar quão grande foi a sua obra feita em tão poucos anos. Além de pregar, conseguiu traduzir porções das Sagradas Escrituras para as línguas de uma 4ª parte de todos os habitantes do mundo. O Novo Testamento em hindu, hindustão e persa e os evangelhos em judaico-persa são apenas uma parte das suas obras. 4 anos depois da sua morte, nasceu Fidelia Fiske, no sossego da Nova Inglaterra. Quando ainda aluna na escola, leu a biografia de Henrique Martin, andou 45 quilômetros de noite sob violenta tempestade de neve para pedir à sua mãe que a deixasse ir pregar o evangelho às mulheres da Pérsia. Ao chegar à Pérsia, reuniu muitas mulheres e lhes contou o amor de Jesus, até que o avivamento em Orayami se tornou em outro Pentecostes. Se Henrique Martin, que entregou tudo para o serviço do Rei dos Reis, pudesse visitar a Índia e a Pérsia, hoje, quão grande seria a obra que encontraria, obra feita por tão grande número de fiéis, filhos de Deus, nos quais ardeu o mesmo fogo pela leitura da biografia desse pioneiro. Que Deus possa levantar homens e mulheres comprometidos, homens e mulheres determinados, como Henrique Martin, a despeito dos limites, a despeito das circunstâncias, a despeito da saúde, possam avançar olhando para o alvo, autor e consumador da fé. Estamos na campanha mundial de oração. Em todo tempo é tempo de orarmos, de gerarmos um avivamento em oração. Vamos clamar nesse momento, encerrando mais um dia dessa nossa 2ª conferência Torre Online, Missões, a Grande Comissão continua. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por biografias que nos desafiam, por biografias que nos movem, Senhor, e nos comovem, como David Livingstone, como Henrique Martin, como tantos outros, ó Pai, que entregaram a sua vida para que o teu reino seja estabelecido na terra. Pai, nós te louvamos pela vida do apóstolo Marcos, a apóstola Edna, pela Esther, Marcos Filho, pelo pastor Laércio, a Carol, Josué, pela Rosa, Senhor, pela Rose Medeiros, ó Pai, por tantos missionários. Nós clamamos, ó Pai, clamamos, Senhor, renovo do Senhor, revestimento do Senhor, sabedoria do Senhor, estratégia, direção. Protege a saúde dos teus filhos, protege a entrada, a saída, dá estratégias, envia recursos, ó Pai. Levanta, Pai, mantenedores, levanta, Senhor, homens e mulheres que se coloquem na brecha, homens e mulheres que possam interceder, ó Pai. Desperta a tua igreja para a intercessão missionária, desperta a tua igreja para gerar um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, ó Pai, ser despertados, ó Pai, para passarmos madrugadas na tua presença, clamando pelos povos não alcançados, clamando por essa geração. Tem misericórdia desta geração, ó Pai. Faz outra vez, derrama um avivamento, ó Pai. Faz outra vez e desperta o teu povo. Levanta os jovens para missões, as crianças para missões, os casais para missões. Levanta mantenedores, ó Pai, homens e mulheres visionários, ó Pai, que possam investir no teu reino. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja. Manifesta a tua glória e o teu poder. Alcança cada missionário no campo e manifesta a tua glória e a tua unção no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a tua vida. Uma ótima noite. E se você não assistiu a alguma das noites
estão todas no canal youtube.com/torreforte. Lá você tem não só as nossas conferências, como também os cultos ministrados, os cursos da Rede de Ensino Instituto Jáfia, ou também a nossa fanpage Rede Global de Intercessores no Facebook, onde você pode escolher ali os seus 30 minutos e ser um dos guerreiros de oração, gerando um avivamento nessa geração. Deus te abençoe, que a paz e a unção seja sobre ti, hoje e sempre, no nome de Jesus.